Já parou para pensar quantos jogos milionários morreram antes mesmo de terem a chance de se redimir? Jogos feitos por estúdios lendários com orçamentos absurdos que simplesmente fracassaram. E o mais assustador, quase todos cometeram exatamente os mesmos erros. Hoje, a gente vai entender por que a indústria dos games está mudando e por que nós, jogadores, somos uma parte fundamental dessa mudança. Com o passar dos anos, os games deixaram de ser só passatempo. Hoje, eles ocupam o mesmo espaço que filmes e séries. Jogos viraram cultura, viraram profissão, viraram esportes. E ainda assim, uma parte da indústria parece ter entendido tudo errado. Mesmo com jogadores cada vez mais exigentes, informados e apaixonados, muitos estúdios continuam tomando decisões que parecem completamente desconectadas da realidade de quem joga. Caminhos duvidosos, promessas vazias, escolhas que colocam tudo a perder. Mas talvez as coisas estejam começando a mudar. Mas antes, a gente precisa entender por que elas precisam mudar. E para isso, eu te convido a dar uma olhada no passado. Anthem nasceu com uma promessa de ser um looter shooter revolucionário, graficamente impressionante para a época em que foi anunciado, mas a realidade bateu forte. O que parecia um salto técnico, na verdade não passava de um downgrade absurdo. O balanceamento era tão quebrado que as armas do começo do jogo eram mais fortes que as do final. E falando em final, o jogo lançou incompleto. O endgame era vazio, repetitivo e sem propósito. Mas curiosamente, as microtransações já estavam lá desde seu lançamento. Anthem só sobreviveu um pouco mais por causa da sua promessa, o famoso Anthem 2.0. Uma atualização que prometia salvar tudo, mas ela nunca veio. Hoje, Anthem está oficialmente morto e nem offline conseguimos jogar. Muitos jogos genéricos surgiram ao longo dos anos, mas Marvel Avengers tomou o pódio e se recusou a sair dele. O jogo tentou forçar um sistema de live service que ninguém pediu. O game tinha uma gameplay repetitiva, os loots eram desinteressantes, as missões eram recicladas, a queda de jogadores foi rápida. O suporte acabou e nem mesmo o peso do nome Marvel conseguiu manter esse jogo vivo. Hoje, Cyberpunk é jogável. Mas o jeito que esse jogo veio ao mundo foi revoltante. O jogo estava tão bugado e mal otimizado que foi removido das lojas de consoles da geração passada. Forçou reembolsos em massa e fez jogadores caírem na real. Até mesmo um estúdio lendário como a CD poderia enganar seus fãs. Um dos maiores absurdos da história dos videogames. Cyberpunk virou um marco não só pelos bugs, mas por mostrar que até as empresas conhecidas podiam nos frustrar. Depois disso, toda vez que um jogo é hypado demais, vem aquele frio na barriga de quem viveu esse lançamento. Antes conhecido como Project Athia, Forspoken tinha tudo para ser um grande exclusivo. A movimentação parecia divertida, a magia chamava atenção, o potencial existia ali. Mas, quando finalmente lançou, haviam diálogos constrangedores, um protagonista completamente sem carisma, um mundo aberto enorme e completamente vazio. Forspoken virou mais uma vítima do verdadeiro maior surfador de games. Mundo aberto, sem nada pra fazer. Esse jogo simplesmente não podia dar errado. Arkane Austin é responsável por alguma das melhores experiências da indústria. A expectativa era altíssima. O que recebemos foi bugs, uma IA burra, mundo sem vida, zero identidade da Arkane, Redfall morreu antes mesmo de ver a luz do sol. Entendeu? Porque é um jogo de vampiros e nunca viu a luz do dia. E aqui a gente chega em algo raro. Concord entrou para a história como um dos maiores fracassos já lançados. O jogo veio sem ninguém pedir, morreu sem ninguém perceber. Bom, mais ou menos. Não durou nem uma semana. Não conseguiu jogadores nem quando ficou gratuito com a Plus. O mercado de Hero Shooter já estava saturado. A gameplay era desinteressante e os personagens esquecíveis. Concord morreu para o segundo maior matador de jogos modernos, o mesmo que levou Dragon Age e Veilguard junto. Sim, eu tô falando de você, cultura woke. O fato desse jogo ter durado tanto tempo já foi muito. Enfim, existem mais dezenas de exemplos do que não fazer em games. E para nós, é algo tão óbvio. Como um CEO de uma grande empresa que tem centenas de outras pessoas à sua disposição não consegue enxergar que, sei lá, isso aqui eram ideias ruins. Jogos continuam sendo lançados e continuam sem inovar. Hoje, fora do cenário indie, quase não vemos tentativas reais de criar novos mundos, novas franquias, novos universos.
O que vemos são sequências, fórmulas recicladas e apostas seguras. É óbvio que a indústria precisa lucrar, mas o problema é quando ela tenta lucrar em cima do jogador e não com o jogador. Os jogadores não têm problema em gastar dinheiro. A gente compra os jogos que a gente ama sem medo. A gente apoia projetos que são criados com amor. O mesmo gera simpatia conosco. Dá pra sentir quando um dev gosta do jogo que tá entregando. Dá pra perceber nos detalhes. Mas é difícil se apaixonar por um game que já chega querendo te vender alguma coisa. Entre 2023 e 2024, vimos a crise dos jogos live service. Escancarada. Jogos em acesso antecipado, com passes de batalha, tipo, nosso jogo está incompleto, mas você já pode comprar skins exclusivas. E quando o jogador reclama, algumas empresas atacam o próprio público, que é uma das coisas mais burras que se pode fazer. Mas eu acredito que a indústria está prestes a mudar. Os jogadores já perceberam seu poder. Guardar o dinheiro em suas carteiras. Isso, acreditem se quiser, é o suficiente para derrubar empresas gigantescas do dia para a noite. Hoje, as empresas continuam apostando em sequências seguras. Poucas tentam trazer novas franquias, mas aqueles que tentarem, nós jogadores iremos apoiá-los. Quando tratarem seus jogos com carinho, nós não hesitaremos de passar uma mensagem para aqueles que têm medo de se arriscar. Bom, eu acredito que em 2026 as coisas vão mudar para melhor. Os jogadores evoluíram muito ao longo do tempo e fomos passados para trás tantas vezes que agora a nossa maior arma é duvidar daquilo que nos é mostrado. Tenham sempre alguém de confiança quando forem ver uma review ou uma preview. Não acreditem tão fácil nos youtubers que já têm a vida ganha. Lembrem-se que todo cuidado é pouco, que a indústria pode mudar, mas somente se a gente fizer a nossa parte. Bom, muito obrigado para você que me ouviu até aqui. Se cogitar se inscrever, saiba que é muito bem-vindo ou bem-vinda e a gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço!